Ok, o IRPC é um imposto sobre rendimento de pessoas coletivas, né? É imposto que incide sobre o rendimento das sociedades, associações, ok? Cooperativas e muito mais. Porém, neste conceito, faz referência que até incide sobre os atos ilícitos. Fica aquela questão, atos ilícitos? O porquê? Será que estamos a tentar legalizar a ilicitude? É isso que o legislador está a tentar dizer, né? É a questão que lembre. Será que o legislador está a tentar legalizar a ilicitude? Será que é isso ou não? É questão que sempre os estudantes perguntam, os alunos perguntam, doutor, o que significa isso? Né? Há dias, no início da aula do RPC, um dos colegas perguntou, será que então o governo, apenas tendo interesse ao imposto, está disposto até a legalizar atos ilícitos? Não é? Ou é a questão que sempre surge. Mas o termo, até proveniente dos atos ilícitos, que o legislador está aqui a fazer referência, é só para elucidar de que o IRPC incide sobre qualquer rendimento. Ok? É a ideia do sujeito passivo, é o espírito do sujeito passivo. O IRPC incide sobre qualquer rendimento obtido pelas entidades coletivas. Esse é o pensamento do legislador, é o espírito do legislador. Por quê? Porque se não aparece alguém e diz assim, ah, não, é que eu não posso pagar este imposto, não posso pagar este imposto porque este imposto é ilegal, ou não posso pagar imposto porque não posso explicar de onde é que ele vem, não posso pagar esse RPC porque não tenho provas da fonte. Então o legislador está a tentar dizer, não, independentemente de onde o rendimento venha, deve ser declarado, ok? Independentemente de onde ele venha, sobre ele deve recair sempre o imposto. É esse o pensamento que o legislador quis dizer. Ademais, antes que eu prolongue, é importante lembrar que o Código do RPC é aprovado pela Lei número 34/2007, de 31 de dezembro. Okay? É a lei que nós estamos aqui a usar atualmente. Porém, esta lei sofreu várias alterações. Isso é para chamar a atenção. Significa que se eu quisesse usar a lei com base no BR, né, na publicação oficial da República, Boletim da República, teria que ter vários outros BRs em anexo, ok? Porque houve várias alterações. Por isso que é um pouco mais confortável usar, coisa, as legislações compiladas, porque lá já constam todas as alterações relevantes. Para quem tiver dúvidas, por favor, levanta a mão ou assinale, ok? Se tiver alguma dúvida, façam isso. Onde é que nós agora depois passamos? Temos aí uma tabela, acredito que estejam a ver, uma tabela. Nesta tabela temos duas partes, temos a esquerda e a direita. A parte esquerda faz referências às quatro entidades, ok? Quatro entidades que estão previstas no Código do RPC. Ok? Quatro tipos de entidades, é uma divisão de tipos de entidades sujeitas ao RPC. Do lado direito, demonstra como é que é determinado a matéria coletável e como é que é feita a tributação para cada um tipo de entidade, ok? Outra forma, estamos a tentar dizer que do lado esquerdo, né, acredito que seja do vosso lado esquerdo também, na tela, do lado esquerdo temos a sujeição subjetiva e do lado direito, ao mesmo tempo, temos a sujeição objetiva, né? E também a forma que se determina. Quando falamos de sujeição subjetiva, estamos a falar de pessoas. Quais são as pessoas sujeitas ao RPC, de forma discriminada?
Do lado direito, estamos a tentar dizer que tipo de rendimento são tributados em IRPC e de que forma são tributados. Ok? Antes de nós chegarmos para os aspectos relativos ao pagamento por conta, especial por conta, taxa liberatória, quero dar uma vista geral, quero apresentar um entendimento geral de o que, se espera do Código do IRPC. Okay? É assim, o Código do IRPC ele é um código regulador não só dos rendimentos pagos pelas entidades coletivas, é um código regulador da organização financeira e contabilística que as empresas devem demonstrar ao Estado ou que as empresas devem entregar ao Estado. Okay? O Código do IRPC faz uma conexão muito grande com o plano de contas. E também faz uma conexão muito grande com o Código Comercial, então é algo um pouco mais abrangente. Podemos encontrar lá todos os aspectos relacionados às cisões, liquidações, fusões, como tratar, etc, etc. Isso tudo está no Código de Pesquisa. Isso eu quero aqui fazer referência. Ok. O Código de PPC prevê aí 4 tipos de entidades. Temos as entidades residentes, que está mais acima. Residentes. Temos as não residentes, podem haver abaixo entidades não residentes. Temos as entidades. Nessas residentes temos 2 grupos. Nas não residentes temos 2 grupos. Temos as não residentes com estabelecimento estável e temos as não residentes sem estabelecimento estável. As sem estabelecimento estável estão um bocado mais abaixo. Residentes sem estabelecimento estável. A com estabelecimento estável está na linha a seguir. E também temos outro grupo de entidades, que são as entidades que não exercem a título principal as atividades comerciais, industriais ou agrícolas. Que tipo de empresas são essas? Agora vamos aqui falar. Quando falamos de entidades residentes, vamos falar das entidades que nascem no território moçambicano, em que a fonte do investimento é nacional. É assim que se diz. Entidades que nascem, o seu registro inicial é local. Chamamos de entidades residentes. Você registra-se cá, a entidade nasce cá. Pode ter sócios estrangeiros e tal, mas o seu âmbito é local. E temos as entidades não residentes. As não residentes, como dissemos, temos as não residentes com estabelecimento estável. O que são entidades não residentes com estabelecimento estável? Deixa eu explicar. Não residentes com estabelecimento estável. Refere-se àquelas entidades que vêm do exterior, elas situam-se no território moçambicano por um período determinado para um serviço determinado também. Ok? São as entidades não residentes com estabelecimento estável. Vamos dizer, é uma entidade, em outros termos, é um termo comum que usamos, é estrangeira, mas fiscalmente não se usa esse termo estrangeiro. Disse não residentes. Não. Uma não residente, vamos supor que o governo moçambicano contrata uma empresa estrangeira, lança um concurso internacional, uma empresa estrangeira, não residente, vem cá construir uma ponte. A ponte vai durar mais do que um ano, ok? Mais do que 180 dias. Não, vai ter que construir um estaleiro, vai ter que ter um escritório, etc, etc, ok? Então, não faz dela uma entidade residente, porque ela veio só para um determinado contrato, um serviço específico, e o que lhe vai classificar como estabelecimento estável está previsto no artigo 3º, que é ter um escritório, que é ter um estaleiro, ter um local fixo de localização, etc. Ok? Agora, nós também temos as entidades não residentes, sem estabelecimento estável. Significa, é uma entidade estrangeira, é assim que se usa de forma comum, esse termo comum, estrangeira,
não residente que vem prestar serviços em Moçambique, mas não tem nenhuma direção efetiva, não tem escritório, ok? Não tem nada que se possa localizar fisicamente, mas presta serviços cá, ok? E muitas vezes nem ninguém vem cá em Moçambique de forma física. Mas ele apenas presta serviço. O pagamento é feito à distância. Temos vários casos, acredito que podemos ter o exemplo de entidades não residentes sem estabelecimento estável. Muitas vezes costumamos pagar serviços de internet, né? Por exemplo, eu estou a usar aqui o Zoom, vou usar o aplicativo Zoom para dar essas aulas, porque é uma entidade não residente e sem estabelecimento estável que está a prestar-me o serviço. Tem que pagar, faço o pagamento dos rendimentos. Agora, temos também as entidades residentes que não exercem a título principal as atividades comerciais. Não sei se vos parece quem seja. Mas, de outras formas, estamos a falar das entidades que não têm como objetivo o lucro. Ok? As associações, as ONGs, ok? As entidades sem fins lucrativos e muito mais. Temos esse conjunto de situações também que ocorrem, né? E muito mais. Então, ocorrem com muita frequência esse tipo de situações. O que estamos a tentar dizer? Que mesmo essas ONGs, entidades sem fins lucrativos, também estão sujeitas à tributação em IRPC. Ok? Não estão isentas como nós imaginamos. Não. As cidades também são sujeitas ao IRPC. Então, estão aqui inclusas. Ok? Então, vamos agora perceber como é que, de forma geral, é determinada a matéria coletável nesses casos, em cada um desses casos. Às vezes nos parece que a matéria coletável é determinada da mesma forma para todos. Ok? Às vezes parece, mas não é o caso. A matéria coletável não é determinada da mesma forma para todos. Depende de cada tipo de empresa que aí está. Vamos começar com as entidades residentes. Para as entidades residentes, estamos a falar de nossas empresas normais, moçambicanas, né? De outra forma de falar. Empresas normais, moçambicanas, registradas cá, né? Que entregam declarações à administração tributária. São estas as entidades residentes. Estas, a matéria coletável é determinada pela dedução do lucro, né? Dedução dos prejuízos aos lucros, é assim como se diz, né? Dedução dos prejuízos ao lucro, ou seja, a empresa tem um lucro no ano, não é? E para determinar a matéria coletável é o montante que lhe vai incidir a taxa do imposto. Então, para determinar a matéria coletável, deve reduzir os prejuízos anteriores. Ok? É assim que funciona. Deixa eu reduzir só isto. Por aqui. Só. Então, aqui nesse caso específico, estamos a tentar dizer que a matéria estamos a tentar dizer que a matéria coletável será igual ao lucro que se teve no exercício menos os, desculpa aí as letras, né? Lucro menos os prejuízos dos exercícios anteriores. É o que está a tentar dizer aqui o legislador. Ok? Mas nem sempre as empresas têm prejuízo. Na ausência do prejuízo, o que estamos a tentar dizer? Alguém quer falar?
Mas isso do prejuízo que estamos a tentar dizer, estamos a tentar dizer que a matéria coletável é igual ao lucro tributável. Ok? Matéria coletável é igual ao lucro tributável. Ok? É assim que aqui funciona. Os conceitos de lucro tributável nós estamos a ter nesses dias. Ok, agora temos também as entidades não residentes. Entidades não residentes. Como é que é determinada a matéria coletável? Como é que é determinada a matéria coletável? Também segue as mesmas regras, essas não residentes com estabelecimento estável, que já tem escritório e muito mais. Em termos de determinação da matéria coletável, segue as mesmas regras que a residente. Ok? A não residente com estabelecimento estável, porque tem escritório, tem um local físico, segue as mesmas regras que a uma residente. Ok? É assim como ela se comporta, porque acredita-se que é uma entidade fácil de localizar, que pode, de forma voluntária, entregar a declaração de rendimentos. Agora, o que é que diferencia de uma residente e a não residente com estabelecimento estável? Qual é a diferença principal? Qual é? Nós podemos aí perguntar. É simples, colegas. Nas entidades residentes, a matéria coletável que estamos a referir não é só sobre os lucros obtidos no território nacional, mas também sobre todo o lucro que a empresa residente teve, mesmo fora do território nacional. É isso que diferencia. As não residentes, vou tentar dizer, uma empresa moçambicana residente, independentemente de onde esta empresa obtenha os rendimentos, deve declarar no território moçambicano. É isso que estamos a tentar dizer. Uma empresa residente, mesmo que tenha rendimentos no Dubai, mesmo que tenha rendimentos no Malawi, preste serviços onde for, os seus rendimentos devem ser tributados no território moçambicano. Então, esta determinação do lucro tributável inclui as operações efetuadas fora e dentro do território nacional. Agora, diferente desta, entidades não residentes com estabelecimento estável. Diferente destas, estas, estas com estabelecimento estável, estas, não residentes com estabelecimento estável. A matéria coletável, que na qual é tributável, é só as que têm no território nacional. Não inclui as que têm fora do território nacional. Okay? Mas por quê? Vamos perguntar, mas por quê? Porque sabe-se que não é uma entidade, não é uma empresa residente. Não é residente. Ela veio só para prestar um serviço específico. Ok? Construir uma ponte específica. Então, só vamos tributar a essa entidade sobre o rendimento obtido cá. Podemos dar o exemplo de várias empresas que parecem residentes, mas não são. Temos grandes grupos de empresas que estão aqui já há anos. Não podemos tributar, vamos lá, supor. Nós temos visto empresas como a Motangil, okay, que está cá, nós sabemos como a entidade não é residente, tem estabelecimento estável cá. Mas tem Motangil Angola, tem Motangil Portugal, etc. Nós não vamos tributar os rendimentos que da Motangil Angola. Sabemos que essa entidade é uma não residente, mas apenas situou um grupo de atividades cá. Então, só apenas sobre esse grupo de atividades que estão no território moçambicano, só sobre eles é que nós vamos tributar. Ok? Então, prestar atenção, esse é um elemento muito importante. Também, o primeiro, relativamente às residentes, é importante porque nós, se calhar, não temos questionado a nós mesmos, nós que trabalhamos com fiscalização, auditoria, ou mesmo nós que somos contabilistas de empresas, será que questionamos os nossos clientes se eles têm rendimentos fora do território nacional e esses rendimentos fora do território nacional são tributados cá?
São questões muito relevantes. Agora, existe um mundo de complexidades relacionadas com estas entidades, com estabelecimentos estáveis, não residentes com estabelecimentos estáveis. Existe um mundo de complexidades. Por exemplo, é disso que vamos falar aqui embaixo. Este aspecto. Este aspecto é que nós vamos falar. Este. Vamos falar disto. Ok. É disso que nós vamos falar. Deste tema aqui. Existe um mundo de complexidades. Eu vou explicar de uma forma que não complique, senão pode ser mais difícil de perceber. Mas também já discutimos aqui durante as aulas. Existe um mundo de complexidades. Qual é? Por exemplo, vamos dar um exemplo, vamos dar um exemplo da Motangil, pode ser uma outra. Motangil está cá em Moçambique, uma não residente, um estabelecimento estável, está cá, a prestar serviços e tal, uma boa. Só que, por outra, a outra a Motangil cede, vamos esquecer que a Motangil com o estabelecimento estável está cá, mas a Motangil cede, presta um outro serviço paralelo, não ligado a essa que tem estabelecimento estável. É uma das coisas mais complexas que aparece no Código PC. Temos a não residente com estabelecimento estável. Já tem um escritório cá, tem um estaleiro, está a construir uma ponte. Porém, a empresa mãe também é contratada para prestar um outro serviço, mas não está ligada com aquela que tem estabelecimento estável, porque aquela que tem estabelecimento estável deve declarar normalmente a administração tributária. Mas tem uma outra. Motangil vem cá também para ter um outro serviço, um outro projeto. Como é que é tratado? É aqui que responde. Ok? Este parágrafo responde no artigo 57, conjugado com a linha D, número 1, artigo 15. O que o legislador está a propor? Está a propor que este outro negócio, esta outra parte do rendimento, não pode ser misturada. Ok? Deve ser declarada como nas condições das várias categorias do IRPS. Estamos juntos? Não sei se compliquei. É um aspecto muito relevante. Não sei se compliquei. Alguém ficou com dúvidas nesse aspecto? Não sei se compliquei. Sim, Faz favor. complicou. Faz favor. Quer que explique de novo ou tem uma dúvida específica? Para que eu volte a apoio. Não percebi. Não percebi exatamente a Obrigado. explicação. Obrigado. Primeiro começamos com entidade não residente com estabelecimento estável. Até aqui percebeu, Rosalina? Sim, percebi. Exatamente. Em que ela se comporta como Sim, se fosse uma entidade residente, ok? sim, Residente, sim, declara o IVA, entrega as guias, né? Do IVA, sim, entrega a declaração de rendimentos, mas é uma não residente que está aqui por um exercício específico. sim, Só que esta não residente, né? Esta não residente, com estabelecimento estável, vamos lá sim, supor A, faz parte sim. de um grupo da B. A B é não residente também. Não residente. Sim, Esta A faz parte do grupo da B, mas esta aqui tem estabelecimento estável. estável. Ok? Tem um estaleiro, entrega guias, Sim, numa boa. sim, Está a perceber? sim, Só que vamos sim, lá supor que o governo moçambicano quer um serviço adicional que esta não presta. sim. Está a perceber? Deve ir, o Tô. serviço vem sendo prestado diretamente pela B. Está a perceber? No território moçambicano. Tá. Sim, Está a perceber? O legislador está a sim, propor que esse negócio, como um negócio isolado desta, está a propor sim, a não incorporar na declaração de rendimentos. sim,
está a propor que todo o rendimento que ela tiver, esta até vai apresentar, esta, porque vem em nome Sim. desta, até vai apresentar, vai declarar, Sim. mas classificando como rendimento das várias categorias do RPS, tipo, como se fosse segunda categoria, terceira, Sim. quarta, Sim. quinta, está a perceber? Sim. Dependendo do caso, sim. Exatamente, dependendo do caso, é isso mesmo que está a propor, Sim, já para não percebi. criar uma mistura. Sim. Não criar uma confusão no momento de determinar a matéria coletável. Senão A seria, matéria coletável. sim, seria uma confusão. Sim, já percebi. Yeah, obrigado. Muito obrigado. Ok. Depois, as não residentes, temos também estas não residentes sem estabelecimento estável. Como dissemos, estas sem estabelecimento estável é comum, conhecemos, né? Com frequência. São aquelas que prestam serviços fora do território, mesmo que prestem serviços cá no território, não o seu negócio, a forma que prestam o serviço, não preencha os requisitos de estabelecimento estável. Estamos juntos? Tipo, ficam menos de 180 dias quando vem, de forma intercalar, só vem um consultor cá, presta um serviço, vai, não tem nenhum escritório fixo, ok? Não tem nada que represente. O legislador diz o seguinte, até em situações que só tem um armazém específico, só para um negócio específico, ou só para armazenar uma mercadoria, o que não se pode considerar estabelecimento estável. Vamos lá supor, uma empresa zimbabueana, o que vai acontecer agora com do acordo que Moçambique vai fazer com Malawi, em que o governo Malawi vai pôr sua terminal no porto de Nacala, por exemplo. As empresas malawianas que estiverem lá de uma forma transitória, não se pode considerar que tenham um estabelecimento estável. Ok? Não se pode considerar. Porque elas estão lá por um momento específico e não pretendem ter rendimentos em Moçambique. Apenas é para armazenar a mercadoria que vem, organizar e depois voltar a levar para o seu país. Ok? Não? O legislador também no artigo 3º faz referência aqui, nesse escritório, nesse estabelecimento, nesse armazém, se for para algo transitório e não é algo fixo, não vai prestar serviço lá para o território moçambicano, então não preenche o requisito de estabelecimento estável. Não, essas entidades, Rosalina teve mais dúvida, essas entidades que estamos aqui a falar, Não, não. obrigado. Então, essas sem estabelecimento estável e não residentes são aquelas em que nós tributamos a taxa liberatória. Ok? A tributação é definitiva, ok? No momento que pagamos o rendimento, no momento que a fatura vence, etc., nós vamos falar isso a seguir. Mas esta aqui, não há dedução nenhuma, é definitiva. Prestou-me serviço, desculpem, a entidade não residente, sem estabelecimento estável, prestou o serviço ao território moçambicano, é tributado a taxa de 20 ou 10%, dependendo do caso, no momento e não há mais nada a declarar. Ok? Esse é um aspecto relevante, não é uma confusão, acredito que é simples. Agora, vamos lá para as entidades que não exercem a título principal as atividades comerciais. Estamos a falar de associações, ONGs, cooperativas, entidades sem fins lucrativos ligadas à lei do mecenato, conhecemos a lei do mecenato, que é a lei que aprova a criação de entidades civis. Essas entidades civis podem ter rendimentos. Podem ou não? Podem. Não estão proibidas. Estão proibidas. Uma ONG, eu criei uma ONG para ajudar, vamos lá, apoiar jovens de rua. Ultimamente na Ampula está tendo uma avalanche de meninos de rua. Vamos lá, vamos criar uma ONG para apoiar meninos de rua.
Mas, porém, tenho um caminhão, desse caminhão alguém aluga, posso obter rendimento, não estou proibido. Não estou proibido a fazer isso. Isso é um aspecto muito relevante a chamar a atenção, que nós também temos discutido e escrevemos um bocado sobre isso nos dias anteriores. Será que nós, contabilistas das ONGs, etc., temos verificado situações de rendimentos para além do ato gratuito? Será que nós temos entregue as declarações correspondentes? É a questão que nós levantamos. Nós que trabalhamos na administração tributária, será que nós estamos nos a esquecer das entidades sem fins lucrativos? Porque o Código do RPC prevê e tem declarações específicas que elas devem apresentar, que é o modelo 20C, ok? Que é o modelo 20C. Devem entregar, devem declarar, se obtiverem rendimentos, ok? Agora, estas entidades, a matéria coletável é determinada pela dedução dos rendimentos globais dos custos comuns. Primeiro eu quero mostrar. Quero puxar aqui a guia. Quero puxar aqui o modelo 20C para nós conseguirmos perceber o que eu estou aqui a tentar dizer. Quero puxar o modelo 20C. Se calhar muitos de nós, como trabalhamos na área de entidades comerciais, nunca tivemos acesso, então. Ou se tivermos acesso, não compreendemos, eu acho que seria ideal que ah, mostrasse. Este é o modelo 20, conhecemos. Modelo. Temos 20B, está aqui, 20C. Ok? Onde vem? Declaração Anual de Informação Contabilística e Fiscal. Modelo 20C. Ok? O que o legislador está tentando dizer? Como é que é determinado o rendimento global nesse caso? O legislador propõe o seguinte, que esta entidade, nós vamos determinar a matéria coletável, separando também por cada tipo de rendimento, de acordo com a classificação que consta no código do RPS. Atenção, não é o mesmo daquela situação anterior que falamos. A anterior é declarar mesmo de acordo com todas as regras que estão no código do RPS. Esta é determinar apenas a matéria coletável de acordo com o código do RPS. Aliás, é apenas determinar, somar de forma englobada, de acordo com a classificação apenas. Mas no momento final de determinação do RPC, é usada a taxa de 32% do código do RPC. É o que está aqui a tentar dizer o legislador. Então, deixa eu mostrar como é que isso vem. Aquilo que conseguem ver. Então, temos aqui o modelo 26. Então, vejam que temos esta parte de mercadorias, né? Vejam, temos demonstração de resultados, temos resultado líquido do exercício, ok? Temos determinação do lucro tributável. Esse lucro tributável que está aqui, ok? Esse lucro tributável, este
está aqui, é determinado, ok? É determinado por conta dos rendimentos da segunda categoria. Prestação de serviços, venda de mercadoria, etc, etc, determinados um lucro tributável só da segunda categoria. Depois, temos a terceira categoria. Ok? Determinamos o montante dos juros. Aqui, rendimentos de capitais. Temos a terceira categoria, as mais-valias. Ok? No final, temos também alienação de partes sociais. Isso também faz parte da terceira categoria. Ok? No final, temos aqui total do rendimento. Essa é da terceira categoria. Ok? Também temos a estação. A alienação onerosa de parte intelectual depende muito. Pode ser da terceira ou pode ser da segunda. A alienação onerosa da propriedade intelectual. Sabiam disso, né? Depende. Quando essa alienação é feita pelo proprietário, pelo criador da propriedade, pelo proprietário original, é um rendimento da segunda. Quando é transmitido por quem adquiriu também, o rendimento que provém é da terceira, já não é da segunda. É um aspecto muito relevante. Ainda temos aqui estas partes da terceira. Depois, né, tem uma síntese até no final. Né? Tem uma síntese onde determinado o resultado fiscal, tem muita coisa. E temos aqui o total de rendimentos da terceira categoria. Também, as entidades sem fins lucrativos podem ter rendimentos da quarta categoria, que são rendas, despesas de manutenção, juros, etc. Aqui temos rendas. A determinação desses rendimentos da quarta categoria são deduzidos esses montantes. Além das rendas, tem que deduzir despesas de manutenção. Acho que conhecemos isso. Falamos isso no curso do RPS que demos no mês de junho. Né? Como determinar os rendimentos da quarta categoria. Falamos muito disso. Temos as rendas, depois deduzimos despesas de manutenção, juros de empréstimos, imposto predial autárquico. No final, pode chegar a ter aqui aquele que é o rendimento a declarar. E também tem quinta. Ok? Veja, na determinação, no apuramento da matéria coletável dessas entidades sem fins lucrativos, associações, é por meio desse englobar dos rendimentos que se obtém em cada categoria. Ok? Deduzindo no final, deduzindo aquilo que chamamos custos comuns. Custos comuns. Depois deduz custos comuns. Custos comuns são aqueles, vamos lá supor, entidades sem fins lucrativos, depois tem um gasto com energia, com combustível, que depois serve para a criação desses outros rendimentos. Então, nós chamamos custos comuns. Então, determinamos a matéria coletável no final. Esta matéria coletável é que passa para o modelo 22. Estão a ver? É algo que nós não fazemos, de certeza. Rosalina queria falar. É algo que Sim, nós... queria. Sim, sim. Eu ainda tenho muitas dificuldades no preenchimento deste modelo 20. Ok. Temos lidamos com uma associação aqui sem fins lucrativos Ok. e ela tem um centro cultural. Certo. No entanto, aquele centro cultural, de vez em quando, é alugado para alguns eventos. Certo. E nós consideramos aquilo como um rendimento. Certo, certo. Então, esse valor do aluguer, nós vamos enquadrar nos rendimentos da quarta categoria, é isso. Exatamente. Depois devemos deduzir os custos comuns, que é Sim, energia. exatamente. Mas ligados ao próprio aluguel. Ao centro cultural, sim. Sim. Esses custos comuns é aqui no final. Por enquanto, aqui Sim, acima, né? Aqui acima, na quarta sim, sim, categoria, faz aquele exercício sim. como se fosse mesmo um rendimento
como se fosse uma empresa, uma entidade singular. Sim, Determina as rendas, depois verifica aquele 30%, né? De manutenção e sim, conservação. Como a entidade organizada, aquele que tem documentos, né? Pões aqui, sim. depois pensando, determinas. Depois, no final, E, é que vais sim. aqui adicionar os custos comuns aqui, para deduzir. Tá certo. Hum. Então, lá acima, não me lembro qual é o campo da Sim. demonstração de resultados. Quais são os custos que devem constar lá? Aqui acima, só vais preencher se tiver Sim. entendimento da segunda categoria. Este é o espaço para a segunda categoria. Ah, certo, certo, Está a saber? Por exemplo, certo. vamos lá supor que nesse centro cultural também eles prestam serviços culturais de dança, cântico, depois as pessoas Sim, pagam. Está a perceber? sim, sim, Então, a reunião tem que elaborar uma demonstração de resultados já sim. relacionado a isso. Ok? Tá E vai certo. preencher aqui. Se Tá, tiver prejuízo ou sim, lucro, também vai sim. anotar. Tá certo. Ok, obrigado. Tá. Obrigada. Percebi. Está de parabéns. Teve um ganho. Obrigada. Está de parabéns. Então, era isso que eu queria explicar para esta parte, que está aqui um pouco resumida, ok? E às vezes, quando a gente lê uma norma, parece uma coisa complexa, né? Então, preciso decifrar. Nós marcamos essa aula grátis por um dos motivos, por um motivo especial. Em primeiro lugar, nós queremos trazer a consciência à tributação, ok? Por quê? Porque nós temos assistido atos de automatização. Quer dizer, as pessoas fazem porque fazem. Ok? As pessoas fazem porque encontrou ser feito assim. Fazem porque dizem que se faz. Fazem porque no primavera é mais fácil, já está lá, no primavera, a primavera calculou isso, aquilo. Fazem porque fazem. Mas, se a pessoa sai da sua zona de conforto e vai para um desafio novo, fica em dificuldades. Ok? Então, ter uma leitura compreensível da legislação fiscal é importante. Então, essas aulas são importantes para esses aspectos, ok? E eu pedi para que trouxéssemos legislação, mas se for anotar, nem estou a usar, porque descobri que se formos a ler, cada artigo pode ultrapassar um bocado coisa, o nosso tempo. Mas, por favor, anotem, em caso de dúvidas, estou aqui não estou aqui, estamos aqui, porque tem muitos profissionais aqui de qualidade, né? Doutor Maria, doutor Laís, doutora Silvia, Stélio, Dércio, Lúcia, colegas, ah, Ana Pereira, Rafael, temos doutora Vânia, doutora Amina, Vânia Machava, doutor Jair, mais uma vez, bem-vindo, Nair. Nair, então tem muita gente profissional aqui. Então, então temos muito pessoal profissional. Então as questões podem não ser só para mim. Né? Está aqui o doutor Germano Sene também. Então, as questões pode acontecer que sejam respondidas com os outros colegas. Ok, este era um espelhar de como é o mapeamento do Código do IPC, em termos de tributação. Ok? Se vê que nós, em muitos artigos, está tudo relacionado a isso. Muitos artigos que postam no Código do IPC está muito relacionado a isso. Com a forma de determinação da matéria coletável e tributação de cada um desses grupos de entidades coletivas que aqui fazem parte. Ok? Agora, vamos para o nosso prato principal. Esta aqui era só introdução. Reter na fonte. Retenções na fonte. Retenções na fonte. O que é reter na fonte? Diz que reter na fonte é o ato obrigatório por lei, ou obrigado por lei,
que visa entregar ao Estado, por conta do beneficiário, parte do imposto sobre rendimentos obtidos por este último. Desculpe. Por este último. O que estamos a tentar dizer? Reter na fonte. Reter na fonte é o ato em que o Estado transmite sua responsabilidade para uma entidade privada nos atos de liquidação e pagamento de imposto de terceiros. Em outras palavras, reter na fonte é o ato em que uma entidade privada assume em lugar do Estado a responsabilidade de levar o imposto e ir entregar. É reter na fonte. Para quem trabalha e tem rendimentos tributáveis em IRPS, sabe o que é isso? A sua empresa, sem nó nem dor, leva do teu dinheiro o imposto e vai entregar ao Estado. Né? Por quê? Por que a empresa tem que fazer isso? Porque lhe foi responsabilizada pelo Estado. É um aspecto muito relevante. Ok? Lhe foi responsabilizada pelo Estado. O Estado transmite a responsabilidade para uma outra entidade. Ok? Nas fases administrativas do imposto, quando falamos das fases administrativas do imposto, são o lançamento, liquidação e pagamento, né? O imposto tem 4 fases. Sabemos, temos a incidência, lançamento, liquidação e pagamento. Né? A incidência é a fase legislativa, é assim que se diz, está na norma. Agora, lançamento, liquidação e pagamento são fases administrativas. Então, a empresa o que é que faz? Faz o lançamento. O lançamento é o ato de identificar onde é que está o tributo e quem é a pessoa que vai pagar o tributo. Liquidação é o ato de calcular ou determinar o imposto a pagar. E o pagamento é o ato de levar este imposto e entregar à administração tributária. Por que a retenção da fonte existe? Por quê? Vamos lá perguntar. Por que nós não podemos... Por que eu não posso ter o rendimento depois de ir entregar ao Estado voluntariamente? Né? De forma administrativa era difícil, né? Era difícil. Imagina lá, vamos lá só na cidade de Nampula, para quem vive em Nampula, acredito que tenha pessoal de todas as províncias aqui do país, mas imaginemos que temos uma situação onde chega o dia 20 e todos devem entregar o IRPS voluntariamente. Seria um caos. Seria um caos. Então, para efeitos administrativos e para efeitos organizacionais, estas fases administrativas, o Estado, de forma obrigatória, atenção, responsabiliza as outras entidades privadas. Ok? É isso que se chama retenção na fonte. E esse ato de reter na fonte é reduzir parte do imposto e entregar o que sobra. Ok? É reter na fonte. Reduzir a parte do imposto e entregar o que sobra. É mais ou menos isso. Agora, tem uma coisa aí relacionada às retenções na fonte. Um aspecto muito importante. Essa responsabilidade que o Estado dá às entidades privadas ou entidades pagadoras dos rendimentos é uma responsabilidade que, caso não cumprida, tem sanções. Atenção. Ok? Essa responsabilidade já é existente no momento que eu assumo um contrato com o Estado. No momento que eu registro o início da atividade, sou uma empresa, já assumo essa responsabilidade porque está na lei. Está previsto de forma muito clara na lei do ordenamento jurídico. Está muito claro sobre essa responsabilidade. Então, se existirem situações em que eu tenho um rendimento que eu não liquido esse rendimento, né? O meu trabalhador tem rendimento sujeito ao RPS, eu não faço a liquidação do RPS, se eu não cumpro com essa obrigação,
tenho que cumprir. Aliás, tenho que cumprir com as sanções, né? Tem juros e multas, né? Uma empresa entrega tardiamente uma guia modelo 19, paga juros e multas. Mas o imposto não é dele, levou o trabalhador. Por quê? Porque isso já está previsto. E essa responsabilidade não é só em juros e multas, também é criminal. Está previsto no artigo 199 da Lei do Ordenamento Jurídico Tributário. É criminal. Não é? Criminal. Leva o imposto, dinheiro que é de dono, né? Não entrega ao Estado. É enriquecimento ilícito. Levo o dinheiro dos meus trabalhadores, faço retenção, digo que faço retenção na fonte, eles recebem menos do que deviam, dizendo que vou entregar ao Estado, não entrego. É crime. Ok? É crime. É fraude. É fraude, engana o Estado também. Então, essa responsabilidade de retenção na fonte podemos encontrar aí, podemos encontrar aqui nesses três pontos principais que estão previstas na lei do ordenamento jurídico. Temos a responsabilidade dos liquidatários das sociedades. Liquidatários das sociedades são aquelas pessoas que o doutor Jair conhece muito bem, é dele. As pessoas que ficam lá no final da empresa, a empresa vai liquidar, etc, etc. Então tem um responsável liquidatário. A pessoa que assume a responsabilidade pelas dívidas e obrigações tributárias. Okay? Este responsável, estamos numa situação, por exemplo, que nessa liquidação da empresa há lucros por distribuir. Se a empresa não existe, alguém tem que pagar esse imposto. Se a empresa já liquidou, já fechou. A empresa já fechou. Quem vai pagar? Já fechou, já liquidou, já fechou, a empresa está fechada. Não, este responsável liquidatário assume essa responsabilidade de entregar o que deve ao Estado, os impostos ao Estado. Depois temos responsabilidade do substituto por quantias não retidas. Também. Eu sou um substituto tributário. Tenho colaboradores que devem e são sujeitos ao RPC. Aliás, RPC não, RPS. Ou vamos esquecer RPS, estamos falando de RPC. Eu tenho uma entidade, quer dizer, uma entidade não residente e sem estabelecimento estável me presta serviço. Me presta serviço. E eu pago rendimento a ele. Pago, não faço a retenção na fonte. Não faço a liquidação do imposto. Então, a responsabilidade é sobre mim. Cai sobre mim os juros, as multas, caem sobre mim. Ok? Até de forma criminal. Até naqueles casos em que eu faço mal o cálculo, também recai sobre mim. Eu que sou o pagador. Eu sou responsável. Também naquelas situações que eu faço mal o cálculo do RPC ou RPS. Recai sobre mim. E, por final, também temos as situações de quantias retidas e não entregues, que é comum. Reteu, não entregou. Primeira situação, até dizer a segunda, né? Estávamos aqui. Esta aqui já falamos. Nesta segunda aí, você identificou o imposto no lançamento, mas não liquidou. Tem que assumir a responsabilidade. A terceira, estamos a falar de quê? Estamos a falar. Reteve o imposto, aliás, mas não entregou, ficou com o dinheiro. Mas por quê? Depois vejam que o legislador dá um bom tempo para você entregar ao Estado. Ok? Não. Também quero chamar a atenção para elucidar a responsabilidade que nós temos na retenção da fonte. Porque às vezes a gente faz assim, né?
Mas existe uma responsabilidade que nós já assumimos. Quando eu estou a calcular o imposto a pagar, nos atos de retenção na fonte, temos que ficar um pouco mais atentos. Ok? Temos que ficar mais atentos. Porque é uma responsabilidade muito grande. É uma responsabilidade muito grande. Acho que se tem dúvidas, não sei. Posso passar? Ok. De que forma, vou aqui perguntar, de que forma podem ocorrer? Quais são as formas que podem ocorrer as retenções na fonte? E quais são as situações que podem levar às retenções na fonte? Quais são as situações? Quais são as formas? O código de RPC prevê duas situações. Temos as taxas liberatórias. Estas, retenção na fonte por conta de taxas liberatórias, de forma liberatória, referem-se a retenções na fonte por conta de pagamentos definitivos. Vou tentar dizer. Falamos que as taxas liberatórias recaem sobre entidades não residentes. Então, essa retenção na fonte, taxa liberatória, sobre entidades não residentes, é definitiva. Quer dizer que esta entidade não residente não tem mais nenhuma obrigação com o Estado moçambicano. Não tem mais. Fechou. Fechou. Não tem obrigação nenhuma mais. Ok? Ela não tem nenhuma obrigação. Então, chamamos de taxas liberatórias. Podemos também comparar os atos liberatórios, hoje, chamados os pagamentos definitivos, pagamento definitivo, ao IRPS. Primeira categoria, hoje é definitivo. Já não é como antigamente, que depois, no final do ano, tinhas que fazer aqueles cálculos finais. As retenções na fonte também podem ocorrer por conta de adiantamento de impostos futuros também, retenções na fonte. Podem ocorrer também por conta de adiantamento de impostos futuros. Ok? Em que circunstâncias estamos a falar? Naquelas situações em que, por exemplo, a Rosalina tem uma empresa, tem dinheiro na conta bancária, depósitos a prazo, os milhões de dólares lá, e quando passa o tempo, tem juros, obter os juros, que é um rendimento, o banco é obrigado a efetuar a retenção na fonte. Uma parte do dinheiro reta. A Rosalina não leva toda a parte dos juros. Ok? Mas, por que é imposto por que é adiantamento de imposto? Porque no final do exercício, deve a Rosalina entregar a declaração de rendimentos, declarar aqueles juros que teve e depois reduzir o imposto que já entregou. Ok? Agora, esta retenção na fonte por conta de adiantamento de imposto tem uma natureza do imposto por conta. É assim que se diz. Está previsto no número 3 do artigo 67 do Código do RPC. Tem uma natureza do imposto por conta. Se comporta como se fosse um pagamento por conta. A retenções na fonte. Depois vamos perceber porquê. Na fórmula de determinação dos pagamentos por conta. Então, esta é assim que se comporta. Então, a retenção na fonte ocorre em situações definitivas, taxas liberatórias, e nos adiantamentos de impostos a final. E vejam que estamos a falar de responsabilidades que o Estado dá. Okay? E que nós assumimos automaticamente no momento que assumimos o contrato com o Estado. No momento que eu registro
o início da atividade, eu sou responsável em nome do Estado para entregar o tributo. Ok? Continuamos. Dúvidas? Estou a falar muito sozinho. Dúvida até aqui? Acredito que se tivéssemos. Tem? Doutor Laís? Dúvidas? Télio? Doutor Jair? Aí? Dúvidas? Está claro? Ok. Epa, eu, Estava a dizer? eu vou acompanhando. Não, eu vou acompanhando. Tenho visto só navios aí. Ah! Está a ver os navios? Oh, vou tentar Yeah. ser o teu capitão. Yeah. Correio. Mas estou acompanhando. Sim, alô? Sim, sim. Sim, chefia, eu tenho uma dúvida. Sim. No caso de a determinação de lucro, no caso de uma igreja, sabendo que uma igreja também tem que declarar os seus Sim. rendimentos. Então, Uhum. eu queria saber como é que nós declaramos os rendimentos, ou melhor, o IRPC, sobre esses rendimentos religiosos, né? Que estamos a falar de igreja, mesquita e tal. Como é que nós determinamos o IRPC dessa situação? Perfeito. Mas a questão que eu vou fazer é se tens uma situação prática e que tipo de rendimento específico te falas? Que tipo de atividade? Estamos a falar de organizações não lucrativas, né? Sim, sim. Então, nesse sentido, a igreja normalmente estava lá incluso, Sim, sim, sendo percebi. uma. Sim, então eu queria saber como é que podemos determinar o IRPC nessa situação da igreja, sim, do que é o rendimento da igreja, como é que podemos determinar o IRPC disso? Em primeiro lugar, o código do EPC diz o seguinte: em situações em que esse rendimento vem da sua atividade normal, da sustentabilidade normal, nós não podemos tributar. Ok? Não declaramos. Estamos a falar de quê? Por exemplo, venda de Bíblias, né? Se for uma igreja, venda de. Um momento só, quero trocar o microfone. Consegue me ouvir? Alô? Consegue? Sim, 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 consigo. sim, tô. Estava aqui a trocar o microfone. Então, Bíblia, vamos lá, se for que está a vender Bíblia, tem o rendimento relacionado à igreja mesmo. O legislador diz que não, nesses casos. Tem que procurar base legal, mas assim, especificamente, não. Mas se a igreja, como estava a dizer a Ilha Rosalina, aluga um espaço, né? Tem uma parte da igreja que arrenda, né? Um salão, ok? Um salão. Sim, 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 sim. nesse caso, sim, ok? E para que declare, atenção, quem é que está falando o nome? Desculpa, não peguei o nome. É chame. Chamo, Chame, sim, chame. chame. Sim. Obrigado, chame. Então, deve preencher o modelo 27. Ok, este, modelo 26. Sim, boa noite. Deixa aqui. Consegue Sim, na ver, aula. Até já. Pois consegue bem. ver 26 chame? Aqui na tela. Sim, sim, consigo ver, sim. Exatamente. Então, aqui deve primeiro identificar que tipo de rendimento essa entidade está a ter. Sim, Que tipo de rendimento está a ter? Se está a ter rendimento da segunda, da terceira, da quarta, então vai determinar de acordo com as regras, aliás, de acordo com a classificação que consta no código do RPS e as regras de determinação de acordo com o código do RPS. No final,
vai declarar como se fosse uma empresa normal, vai determinar a matéria coletável, né? A matéria coletável, né? Determina a matéria coletável, transfere essa matéria coletável para o modelo 22, ok? Está a perceber? Preenche o Sim, modelo sim, 22, sim. onde vai detalhar qual é o tipo de rendimento que está a ter essa entidade sem fim lucrativo. Depois transfere para o modelo 22 e vai entregar à administração tributária. Certo. Sim, é assim geralmente que é feito. Se forem atividades que estejam fora do seu comum, né? Não vamos. A igreja já vende Bíblia, já faz o quê? A mesquita já vende o Alcorão ali, aquela roupa para ir de tâmaras. Não vamos tributar sobre isso. Mas se a mesquita depois construiu um complexo religioso onde tem lá lojas, arrendas, aí sim. Ok? Certo. Tá mais ou menos isso, Chame. Obrigado. Posso continuar, acredito. Obrigado, obrigado. Pode continuar, pode estar continuando. Muito obrigado. De nada, nada. Qualquer coisa estamos a dispor. A questão que nunca morre é: em que momento devo efetuar as retenções na fonte? De acordo com o código do RPC. Em que momento é onde os conflitos começam? Entre a administração tributária e o pessoal da contabilidade. Em que momento? O legislador diz o seguinte: o legislador diz o seguinte, que a obrigação de efetuar a retenção na fonte ocorre na data de pagamento dos rendimentos, né? Ocorre na data, obrigação de retenção. Em que momento vou reter na fonte? O legislador propõe. Em que momento vou reter na fonte? Lembra o que é reter na fonte? É o ato de determinar, né, de tirar a parte que é do Estado, é reter na fonte. Ok? Retirar, né, extrair a parte que é do Estado. Esse é o ato de reter na fonte. Então, em que momento eu efetuo a retenção na fonte? É a questão. O legislador propõe que seja no pagamento, no momento do pagamento dos rendimentos, no momento que estamos a pagar ao beneficiário, temos que reter na fonte. Do seu vencimento, do vencimento que estamos a tentar dizer, chegou a data de pagar. Não paguei, ainda o beneficiário, mas chegou a data de pagar. Diz ainda mais, ainda que presumido da colocação à disposição. Também, ainda não paguei, presume-se em algum lugar, em algum local escrito que é o momento de pagar. No momento da liquidação, conhecemos o que é liquidar. Liquidar é o ato de determinar o imposto a pagar. No momento de liquidar, retemos na fonte. Da sua liquidação, do apuramento do respectivo quantitativo, também, consoante os casos. Ok? Devendo, as importâncias retidas serem pagas nos termos e prazos estabelecidos no Código do Imposto do Rendimento das Pessoas Singulares. Que bonito. A questão é, aí tem muitos momentos. Diz, momento de pagamento dos rendimentos, do vencimento,
do procedimento da colocação à disposição, da liquidação. Tem muitos momentos. O que é que vocês acham? Alguém quer falar? Em que momento eu vou reter na fonte? Isso está confuso. Alguém quer dar uma opinião? Em que momento? Sim, Sim. é, eu penso que é no momento de pagamento efetivo dos rendimentos, porque é a partir desse momento que o prestador de serviço ou o fornecedor daquele bem adquire ou ofere o rendimento. Eu penso. Quem falou? Ah, Rosalina, ok. Rosalina. Rosalina. Alguém mais? Sim, sim, Afinal, em que momento? É uma confusão. Sim. sim, sim. Eu acho que é o momento em que, suponhamos, se for o dia de pagamento de salário, né? É o Uhum. momento em que nós vamos reter eh, o IRPC, o IRPS, posso dizer. Uhum. Sim, é o momento de pagamento do salário. Naquele momento, nós temos que reter aquele valor já para pagar a data que o próprio o legislador prevê. No Quase mais ou momento, menos. no momento No momento, que vai no transferir momento o de, dinheiro na conta bancária ou no momento que faz cálculo na folha de salário? Em que momento? no momento em que vai se transferir os valores para a conta bancária. Ok. Exa- Exatamente. Alguém mais? Um terceiro. Eu acho que é parecido com o que a Rosalina disse, né? Desculpa. Vai ser parecido, né? Ok. Diz, ocorre nada de pagamento dos rendimentos, do vencimento, ainda que presumido da colocação à disposição da liquidação ou de apuramento respectivo quantitativo, consoante os casos, não é isso? Depois o legislador diz o quê? Consoante os casos, Casos. dependendo do caso. Mas esse depender do caso tem um espírito legislativo aqui relacionado. O depender do caso, a questão que nós vamos fazer é: qual é o primeiro caso? Qual é o primeiro caso que surge? Porque está a dizer consoante os casos. O legislador está a transmitir a ideia neste artigo que a retenção na fonte deve ocorrer consoante os casos, mas no caso que ocorreu primeiro, no caso que ocorreu, por exemplo, se você diz que vai reter na fonte no momento de pagamento, vamos lá supor que é a fatura de um fornecedor estrangeiro, uma entidade não residente sem estabelecimento estável. Você vai dizer que vai reter na fonte no momento de pagamento do rendimento. Mas já passou o momento de vencimento da fatura. Rosalina, já estás com a fatura do cliente Sim. na mão, ok? Já estás com a fatura dele na mão. Estás sem dinheiro. Estás à espera do momento de trazer o dinheiro. Já passou o momento de vencimento da fatura. A fatura dizia 30 dias. Já passou do vencimento da fatura. Está a perceber, Rosalina? Estão a Tô. perceber, colegas? O que estão a tentar dizer? Estão a tentar dizer que, consoante os casos, mas tem que ver qual é o primeiro caso que ocorre. Está a perceber? Um exemplo disso, estamos a comparar com o código do RPS, porque também estamos a falar do tema de retenção na fonte. Um exemplo disso é que a Rosalina se trabalha com folha de salário. Quando faz, se trabalha com primavera, se for já notar, estás com a primavera um módulo de gestão de pessoal. Quando pões lá os montantes tributáveis, automaticamente o sistema determina o IRPS a pagar. Não é isso? Sim, Será que sim. espera o momento que vais pagar? Espera. Não. Não.
Porque aquele sistema, aquele aplicativo está a respeitar essa norma. Aquele aplicativo está a respeitar essa norma de forma automática. A liquidação do imposto do IRPC, ele deve ser de acordo com o primeiro fato que ocorre. Hoje eu irei realizar. E daí se eu desligar? Você é um Estamos lixo, uma atentos. atitude suicida. Silêncio aí, doutor. O primeiro caso que ocorre, ou seja, eu tenho uma fatura, venceu. No momento que vence, tenho que efetuar a retenção na fonte. Não preciso esperar o momento do pagamento. Porque estou a desrespeitar a lei. Estou a desrespeitar, este é o artigo. Por que eu não pus aqui o coisa? Este é o artigo 60. Desculpa, peço desculpa. Esse é o artigo 62, anotem. Não, é artigo 67, número 5. Ok? Artigo 67, número 5. Número 5, artigo 67 do Código do RPC. Minha equipe esqueci de anotar. Ok? E também a mesma redação vão encontrar no Código do RPC, artigo 65. Também. Aqui está no número 5, artigo 67 do Código do RPC. O que estamos a tentar dizer? Se eu estou com uma fatura, né? Tenho uma fatura do meu cliente, venceu. No momento que vence, tenho que efetuar a retenção na fonte. Tenho que efetuar a retenção na fonte do imposto. Tenho que determinar a taxa liberatória e ir entregar ao Estado no mês seguinte, como vamos falar a seguir. Não precisa esperar o pagamento. O pagamento vou fazer depois, mas tenho que cumprir com a obrigação tributária de reter na fonte. Estamos juntos? Segundo, também temos aquela situação de contratos que vencem. Aqui quando diz que se presume ainda que presumido da colocação à disposição. Vamos lá supor que estamos numa situação onde temos temos um contrato com uma entidade estrangeira e nesse contrato é exigível que nós façamos pagamentos mensais. Estou sem dinheiro, vou acumulando as faturas. Vou esperar no momento que eu tenha dinheiro para pagar ao Estado, a parte do Estado, porque é esse momento que vou transferir para o meu fornecedor? Não, não é isso que diz. No momento que achamos que devia se dispor esse dinheiro a esse fornecedor, a esse beneficiário, também devo entregar a parte obrigatória ao Estado. Ok? Temos outras vezes o que acontece. Epá, tenho um fornecedor estrangeiro, quero. Mandou uma fatura já de janeiro, não tenho dinheiro, quero quitação, pago na hora porque quero quitação, ok. Depois também nós outros não verificamos em que data está a fatura. Já é um desrespeito ao artigo 67. Já é um desrespeito. Ok? Primeiro, porque eu vou já explicar sem tabus. O que nós temos que entender em normas tributárias é que elas não seguem a regra de caixa. Da mesma forma como a contabilidade. A contabilidade de hoje não segue a regra de caixa. Você não precisa de caixa para registrar os custos. Está percebendo? Você não vai registrar. Nem sempre registras a despesa ou o custo só porque tens fatura na mão. Não, mas se o ato ocorreu, as normas contabilísticas obrigam o registro contabilístico dessa operação. Não é só no momento que eu recebo a fatura ou no momento que pago. Assim também funciona para o Estado. Não é só no momento que eu tenho dinheiro para pagar ao meu fornecedor ou qualquer coisa. Mas no momento que eu liquido,
presume-se que já passou o prazo da fatura. Devo efetuar a liquidação. Ok? Acredito que pode ser uma... Dúvidas até aqui? Vou apresentar aqui 3 exemplos. Temos um exemplo, por exemplo, da Viúva Sociedade Unipessoal Limitada. Adquiriu o serviço de gestão das suas comunicações de telefonia por uma ou de uma entidade não residente pelo montante de 150 mil meticais. A fatura foi emitida aos 1 de fevereiro de 2025 e tinha validade de 30 dias. Qual é a data que eu vou liquidar? Em que momento eu vou liquidar? Aliás, liquidar não. Em que momento eu vou fazer a retenção na fonte? Alguém quer chutar? Uma fatura, tendo a minha posse, 1 de fevereiro de 2015, tinha validade de 30 dias. Alguém quer chutar? Em que momento eu vou liquidar? Com base naquilo que explicava. Alguém quer chutar, hein? Sim, posso chutar, posso Sim. tentar. Em que momento liquida? Vai liquidar no dia 1 de 3 de 2025. Exatamente. Exatamente. Tenho que verificar a data da fatura. Não estamos a dizer que, nesse momento, a viúva sociedade pessoal vai pagar. Não, porque a viúva não tem dinheiro. Mas deve Sim, efetuar a liquidação do imposto e a retenção na fonte nesse momento. Ok? Retenção na fonte, atenção. Não sim. chegamos à data de pagamento ao Estado. Vamos falar do quê? Retenção na fonte. Só Na obrigação dentro fonte. da empresa. Temos, por exemplo, também a situação da Beleza do Ouro, Sociedade Anônima, decidiu, em ata, em 1 de abril de 2025, efetuar adiantamento dos dividendos no montante de 5 milhões de meticais aos seus 10 sócios. Ok? Porém, só aos 31 de maio é que foi apurado o montante dos lucros obtidos no exercício econômico de 2024. É a mesma confusão. Aqui não havia uma presunção. Não se esperava que havia uma decisão que iria surgir a 1 de abril em adiantar. Esse adiantamento foi pagamento. Decidiu e pagou-se. Vamos lá, pagou-se no dia de 1 de abril. Significa, não houve presunção, não houve algum vencimento de prazo, mas houve pagamento. Então, o que houve primeiro pagamento? Significa que aqui, nessa circunstância, a retenção na fonte vai ser efetuada no momento do pagamento. Porque é o que surgiu Pagamento. primeiro. Ok? Surgiu primeiro. E o adiantamento de dividendos, porque ainda não se decidiu qual era o lucro, né? Nós sabemos que, realmente, só por aí, maio e tal, algumas empresas até apresentam contas mais cedo, mas estamos a admitir que, no caso da Beleza do Ouro, Sociedade Anônima, era muito antes deles terem a demonstração financeira completa. Então, no momento de pagamento, surgiu primeiro. Então, né? Estamos a falar daquela situação de sócios pedem adiantamento do seu lucro. O que você vai fazer? O que você vai fazer? Vai esperar, vai esperar a data que se decida a distribuição do lucro para fazer a retenção na fonte? Não. Também, no momento do adiantamento dos lucros, imposto tem que ser entregue. Ok? E no final temos outro exemplo, também que podemos aqui apresentar, que temos a Felicidade Sociedade por Cotas celebrou um contrato de financiamento com uma entidade não residente, na qual os juros vencem mensalmente no montante fixo de 1 milhão de meticais. Ok? Nessa circunstância também. Tem um contrato de financiamento. Você já sabe. Pediu o dinheiro, está usando o dinheiro. E sabe que no contrato está previsto que eu devo transferir 1 milhão de dólares todos os meses. Não tenho dinheiro agora, mas está previsto assim.
E como está previsto, você vai ter que contabilizar. De certeza que contabilizamos. Não, aquele ato de contabilizar, ele que dá também. Você não vai contabilizar um montante de juros sobre empréstimo a uma entidade não residente e não liquidar o imposto que é referente ao Estado. Ok? Não, aquele momento que se presume que você iria pagar a este fornecedor, esse momento faz a liquidação do imposto. Ok? Muito relevante esse exemplo. Agora, a questão que também não mora, em que momento devo efetuar o pagamento dos impostos detidos na fonte? Sim? Queria falar? Cleiton, queria falar? Doutora Leonia, queria falar? Doutora Leonia, tenta pôr no silêncio. Também era uma forma de eu parar de falar. Está a falar muito. Ok, em que momento? É simples. Diz assim, as quantias referidas anteriormente, né, que falamos, devem ser entregues à administração tributária até o dia 20 do mês seguinte àquele em que foram deduzidas. Vejam, o Estado dá quase um mês para você entregar o imposto que é dele. Hã? O Estado te dá um mês, quase. Por exemplo, vamos dar um exemplo aqui. Onde é que estávamos? Por exemplo, neste caso de a viúva sociedade de pessoal. Hum? Nós recebemos a fatura datada de 1 de fevereiro, passaram 30 dias, significa que 1 de março é o momento de liquidação, mas não é o momento de pagamento. Está a saber? Então, até dia 20 do mês seguinte, significa, tem de 1 de março, quase 2 meses, um mês e 20 dias ou 19 dias, para entregar o imposto. Ok? Nesse caso, ah, temos também aqui a sessão de dividendos. Este também acontece, isso, 1 de abril é o momento de pagamento. Até dia 20 de maio, este imposto tem que ser entregue ao Estado. Ok? Depois também temos essa situação aqui, né? De financiamento. Mês a mês, venceu a fatura um mês, venceu a data de pagamento dos juros no mês seguinte até dia 20. Ok? Passa o coisa. Correram até aqui? Dúvidas? Nenhuma. Vamos para outro prato principal. Temos muitos pratos principais hoje, que é o pagamento por conta. Pagamento por conta. Pagamento por conta. Pagamento por conta, nós falamos também, aliás, é a retenção da fonte que tem caráter, ou se comporta como se fosse pagamento por conta. Pagamento por conta, este, são aqueles adiantamentos que se faz, né? Adiantamentos de tributos que são feitos por conta do IRPC durante o exercício, né? Disse que os pagamentos por conta são calculados com base no imposto liquidado relativamente ao exercício imediatamente anterior àquele em que se devem efetuar esses pagamentos. Líquidos das retenções. Retenções, não. Ok? Depois diz o número 2 do artigo 70. Os pagamentos por conta dos contribuintes corresponderão a 80% do montante do imposto referido no número anterior, repartido em montantes iguais, arredondados por excesso nos termos da regulamentar. Aqui nos pagamentos por conta, a confusão que surge está na retenção da fonte. Quando há retenção da fonte no meio, é uma confusão. Não sei se eu estou enganado, mas costuma ser realmente uma confusão.
Ok? Quando não há retenção na fonte, é simples. Temos o RPC liquidado e prontos. Ok? Eu vou aqui. Temos aqui também um. Eu preparei aqui uma. Preparei aqui um modelo 22 que nós temos usado aqui na aula, nas aulas. Exatamente. Temos aqui um exercício. Estamos aqui a preencher o modelo 22 a semana toda. Temos exercícios, vamos preencher o modelo 22 a fazer correções, como vem aqui. Estamos a exercitar os apuramentos do lucro tributável, etc, etc, durante o nosso curso. Então, estamos a usar o mesmo, a mesma planilha 22 para a coisa, simplificar. Então, estamos aqui com uma situação dessas. A empresa tem este montante, 162, né? Tem este, pagamento especial por conta, tem retenções na fonte e tem pagamentos por conta que efetuou durante o exercício econômico de 2015. Durante 2015, o sujeito passivo pagou este montante de pagamento por conta, foi retido na fonte, sofreu retenção na fonte de 37.500, pagou especial. Então, a 31 de maio de 2016, esse sujeito passivo quer dar entrada ao modelo 22. Mas nós sabemos que, normalmente, dá entrada ao modelo 22, depois o sistema, agora o chamado e-tributação, ele já faz os cálculos dos mandatos de pagamento por conta, entregar automaticamente no sistema. Depois surge o GAR, aquela coisa toda. Mas antes disso, não vamos lá entregar o modelo 22 assim, aéreos. Não, nós fazemos um trabalho de casa. Não podemos ficar surpresos com os montantes do imposto a pagar. Temos que saber. Não vou depender do sistema para me dizer quanto de imposto vou pagar. Não, eu faço o meu cálculo de casa. Faço os meus apuramentos de casa. Então, o que é que diz? Diz o seguinte, que os pagamentos por conta são calculados com base no imposto liquidado relativamente ao exercício imediatamente anterior. O que eu estou a tentar dizer? Que o pagamento por conta para todo exercício econômico. Tudo bem. Um momento, só, O que é doutor que tem de Maria. especial? Doutor Maria, o pagamento por conta que nós vamos efetuar durante o exercício econômico de 2016 baseia-se ou vai se basear no modelo 22 de 2015. Vai se basear na declaração de rendimento de 2015. Ok? Então, o IRPC liquidado, este, que é base para a determinação do pagamento por conta a efetuar durante o exercício econômico de 2016. O legislador, por isso, diz assim: os pagamentos por conta são calculados com base no imposto liquidado relativamente ao exercício imediatamente anterior àquele em que se deve efetuar esses pagamentos líquidos das retenções na fonte. Depois disso, os pagamentos por conta dos contribuintes corresponderão a 80% do montante do imposto referido no número anterior. Significa que, em termos práticos, o legislador está a tentar dizer, no número 1, quando eu quero determinar o pagamento por conta, devo efetuar a diferença entre o RPC liquidado, que é este, aqui, a diferença entre o RPC liquidado, que é este, e as retenções na fonte. Ok? Depois de eu fazer a diferença entre o RPC liquidado e retenções na fonte, é que calculo os 80%. Porque diz assim o número 2. Os pagamentos por conta dos contribuintes corresponderão a 80% do montante do imposto referido no número anterior, repartido em três montantes iguais.
Em 3. Desculpa, Sim. desculpa interromper antes de terminar, é só para não me perder mesmo. Boa, vamos. Desculpa, doutor, peço para pôr o modelo 22 aqui na tela, só Faz para favor. facilitar. Faz favor, aí está. Sim. Eu não sei se estou equivocada, mas esse modelo 22 parece estar um pouco descontinuado, não diria. Porque Antiquado, né? temos aqui no, Obrigado. aqui no Obrigado. campo 300 sim, O número dos aqui no campos, campo né? 302, Yeah. desculpa, Sim, sim, temos IRPC doutora. liquidado em dois campos. Alô? Sim, sim, doutora. Estou a ouvir. Sim, estava a dizer, temos IRPC liquidado em dois campos aqui, no 302 e no Sim. 309. Como é que ficaria aqui? Desculpa, Então, deixa aqui, eu ver aqui. 302 é coleta, Coleta aqui, né? sim. Obrigado, O desculpa. 309 é que é IRPC. Não, o coleta é lá em cima, doutor. Aqui, Sim, aqui. no 302 é coleta, Ah, sim. ok. Não? O IRPC liquidado é que é o Eu não estou diante do 309. 22. Eu usei Sim. essa planilha como a que encontrei na internet para facilitar a. Ah, sim, sim. Era só para não nos baralhar um pouco qual dos IRPCs liquidados é que devemos usar. Sim, exatamente. Sim, certo. Ok, então vamos a essa confusão. Vamos a essa confusão. Sim, então, de acordo com o que lemos no slide anterior, Sim, o IRPC liquidado, o pagamento por conta, é calculado a partir do. É 80%, corresponde a 80% do IRPC liquidado. sim. Então, seriam 80% do valor deste campo 309, penso eu. Essa é outra Não? confusão. Sim. Essa é outra confusão. Alguém mais quer fazer comentário sobre isso? Essa é uma outra confusão que nós estamos a ter. Os termos que Sim, constam no modelo 22 e os conceitos reais do imposto. sim. Essa é outra confusão. Opa.